Semana passada, a gente estava conversando, quem é você em meio à multidão? De uma multidão de homens que seguiam a Jesus, que a gente estava conversando, a gente vai vendo que essa multidão vai se dissipando, até chegar onde sobra um só diante de Jesus, que era João. Hoje eu vou fazer uma pergunta: quem é você na casa do Pai? Quem é você diante da presença dEle? Então, antes da gente começar, vamos orar juntinho aqui e vamos fazer desse tempo um tempo cheio da presença de Deus, amém? Senhor Jesus, obrigado pela vida dos meus amigos, obrigado por esse tempo e pelo privilégio de estar aqui ministrando a Tua palavra, ó Pai. Deus, eu coloco diante de Ti, ó Pai, aquilo que vai ser dito, que o Seu Espírito Santo nos conduza e que o Senhor permita que chegue aos ouvidos e coração dos meus amigos aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Traz a Tua paz que excede todo entendimento, ó Pai. Deus, nos conduza, ó Pai, nesse instante ao centro daquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a Sua preciosa vontade. É nisso que oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Olha só que interessante. A gente estava aqui na multiplicação das células aqui, né? Não se dividindo, eles não brigaram, eles não têm desafinidades, né? Eles têm muito pelo contrário, foi muita afinidade, e essa afinidade diante de Deus foi o que os uniu. Então essa multiplicação é para quê? Para gerar outros dias e continuar essa obra maravilhosa que você está convidado a estar ali. Mas olha só que interessante, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas. A gente vai pegar o versículo, capítulo 15, versículo 25 ao 32. Você pode acompanhar comigo ali na tela. Se você está com a sua Bíblia, abre ali teu celular. Se você está em casa, abre aí tua Bíblia, mostra para a tua família. Vamos ler juntinho. A versão que eu tenho aqui pode ser um pouquinho diferente da versão que você tem, mas conta exatamente a mesma história, tá? Vamos ler lá juntinho, Lucas, capítulo 15, versículo 25 ao 32. Na sua Bíblia, você vai ter os evangelhos sinóticos ali, Mateus, Marcos e Lucas, exatamente o de Lucas que estamos lendo. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse texto aqui é precioso, conta um trechinho da parábola do filho pródigo. Já citei-lo algumas vezes aqui nos sermões. Mas olha só que interessante, Jesus usa essa parábola para poder falar a algumas pessoas. Ele usava muito esse formato para que as pessoas pudessem entender através de uma história. E olha só uma coisa interessante aqui, né? Nesse capítulo, aqui no que a gente está vendo aqui, Jesus vai usar 3 parábolas. Ele vai contar a ovelha perdida que foi encontrada, ele vai contar a moeda perdida que foi encontrada, e ele vai falar sobre o filho perdido que foi encontrado. Essas são as 3 vezes na Bíblia que aparece uma palavra de alegria por um reencontro. São parábolas que Jesus conta para a gente para dizer que esses reencontros da nossa vida são muito importantes. Quem aqui nunca perdeu alguma coisa e quando você reencontra, você fala: puxa vida, que precioso, né? Às vezes a gente fica procurando e não acha. Quantas vezes a gente perdeu uma coisa e acha tempo depois? E como é gostoso quando você está mexendo nas suas coisas. Esses dias eu estava procurando uma foto, né? A Adri aqui, secretária do pastor Michel, pediu uma foto que tivesse mais antiga. E a gente começou a procurar e achou a foto do nosso casamento, né, Célia? E nossa, muito tempo atrás.
E como foi gostoso ficar olhando aquelas fotos e relembrando daquele dia. Eu lembro de uma foto que a gente tirou, aqui atrás era de isopor, não tinha telão, não tinha nada. E passou tanta coisa gostosa na nossa mente. Eu falo para você, toda vez que perdemos algo e reencontramos algo importante, vai fazer bem para você. Mas olha só, aqui nessa história, vai falar algo precioso para a gente poder entender junto. A gente vai entender, sintetizando a história para vocês, tá? Que havia um filho que resolve pedir toda a herança para o seu pai e fala assim: ei, eu quero a minha parte, porque eu quero viver minha vida, quero ganhar o meu dinheiro, eu quero fazer as minhas coisas. E muitas vezes na vida da gente, a gente é assim, a gente fala assim: eu sei o que eu estou fazendo. Por favor, Senhor, eu sei o que eu estou fazendo. Se você não orou isso assim na frente de alguém ou falou dentro de você já disse alguma vez. Alguma vez você já olhou para Deus e disse: eu sei o que eu estou fazendo. E talvez não foi com as palavras, foi com as suas atitudes. Talvez você não disse isso verbalmente, mas Deus falou: ei, não é por aí. E você falou: Senhor, deixa eu fazer, eu sei o que eu estou fazendo. Ah, como é ruim quando a gente faz isso. Eu já fiz isso na minha vida e quebrei a cara. Foi muito ruim, muito difícil. Mas algumas vezes eu disse: Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo. Cuida da minha vida. E Ele cuidou. Esse filho, dessa mesma forma, ele disse: eu sei o que eu estou fazendo, dá aqui minha parte, que eu preciso ir embora. E ele vai ter com os amigos, vai jogar, fazer um monte de coisa, até que em determinado momento, diz que uma grande aflição, uma peste, uma coisa, vem sobre a terra, uma grande dificuldade. E aí ele perde tudo o que ele tinha. E ele começa a fazer o quê? Tentar buscar uma forma de sobreviver, de alinhar essas coisas. E ele acaba indo cuidar de alguns porcos. E quando ele percebe, ele está comendo a comida dos porcos. Naquele momento ele para e fala: cara, errei. Sabe, na casa do meu pai até os servos vivem melhor do que isso. E ele retorna à casa do pai. E ao chegar à casa do pai, ele pede que o pai o receba pelo menos como um escravo, como um funcionário. E o pai o recebe como? Falei: ei, mata um boi lá para esse cara, tipo um bom gaúcho, né? Já falou assim: bota a lenha no chão, vamos cortar a costela e deixar assar aqui, né? Já traz o sal de parrilha. Eu imagino a alegria do pai, porque quando o filho saiu, não deve ter sido aquele abraço, puxa pai, vou sentir sua falta. Pelo que a gente vê no texto, na parábola contando, deve ser uma ilustração meio como eles brigaram. Mas quando ele volta, o pai naquela alegria, manda colocar sandália, anéis e você olha e fala assim: nossa, que gostoso, eu queria ser esse filho. Eu queria ser esse filho perdido, que ao retornar à presença do pai fosse muito bem recebido. Mas a história mostra um outro personagem também, que é esse que a gente está lendo aqui. Esse é o irmão que ficou. Eu confesso que as primeiras vezes, quando eu era criança, eu ouvia essa história, eu ficava revoltado também. Falei: como assim? O cara que está ali de boa, o cara que está tranquilo, o cara perde as coisas, não acontece com ele. Quando você começa a ter mais entendimento desse texto e você vê a palavra do pai para ele dizendo assim: ei, tudo que eu tenho é teu. E ele fala assim: ei, mas você nunca me deu um novilho. E o pai fala: tudo que eu tenho também é teu. Ali algumas coisas tomam o coração dele e ele se revolta. E hoje, quando eu falo para você quem é você na casa do pai, eu quero trazer uma primeira alusão, fazer uma analogia, que muitas vezes nós somos esse filho. Já contei para vocês que aprendi uma grande lição bíblica na minha vida, que existem dois tipos de pessoas que precisamos estar orando por elas, tá? Existe a ovelha perdida. A ovelha perdida é aquela que o bom pastor dá a vida por essa ovelha. Nosso bom pastor é Jesus. Essa ovelha não sabe para onde ir, não tem ideia o que fazer. E o bom pastor, assim como fez na vida de cada um de nós, vai até lá e nos resgata. Mas o texto conta também essa parábola, que é o filho pródigo. É como se fosse aquela ovelha que já estava na casa do pai, né? Aqui citada como o filho daquele homem, do qual ela olha e fala assim: eu não quero mais isso para a minha vida. Eu sei que isso aqui é rico demais, mas eu quero fazer do meu jeito. E eu vou falar para vocês, eu também já fiz isso na minha vida. Eu já olhei por um tempo e falei: Deus, puxa vida, eu acho que eu sei o que eu quero fazer. Eu acho que eu sei o que eu preciso, eu quero fazer do meu jeito.
E não foi muito diferente não, tá? A gente vai acabar lá onde não nos fazia bem. Mas eu falo para você, ao retornar à casa do Pai, a entender que Ele me chamava, que Ele estava me esperando, eu falo para você, chegar de volta, tem muito irmãozinho bravo com a gente, não é verdade? Meu Deus do céu, quando você chega, às vezes os olhares não são agradáveis para você. Às vezes te olha de cima embaixo e fala, o que está acontecendo? Quando estamos na casa do Pai, quando não somos o filho pródigo que foi até lá e voltar, a gente precisa saber qual é o nosso papel. Sabe por quê? Eu não desejo sair da presença de Deus, você deseja? Eu não desejo me afastar de Deus. Eu não quero mais ser o filho pródigo. Então nesse momento eu estou me colocando na posição do irmão que fica. Eu estou na posição daquele que vai receber aquele que foi e precisou voltar. A gente tem duas opções na vida, né? Viver na casa do Pai, mas não conhecer os seus princípios. Porque olha uma coisa, seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando os servos perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, o teu pai, matou um bezerro cevado, porque recebeu o seu irmão são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Eu fico imaginando aquela cena, que ele veio, ouviu a música tocando, e ele era um filho, né? E ele encosta do lado assim, chega para o servo e fala, o que está acontecendo nessa festa aí? Ei, teu irmão voltou, teu pai está fazendo uma festa, ele já deve ter dado aquela ajeitada no pescoço, né? Aquela encaixada no chinelo, fala, é assim? Puxa vida, se tem uma coisa que a palavra nos ensina muito preciosa, a gente precisa guardar no nosso coração, é que a gente precisa amar o próximo. A gente precisa amar a Deus, precisa amar o Pai, mas precisa amar o próximo como a ti mesmo. Talvez vai bater no seu coração, mas é injusto, não é certo isso. Calma, deixa o teu coração se encher da presença de Deus. Se alegra com os que se alegram, chore com os que choram. A palavra vai trazer milhares de textos falando isso para a gente. Se está retornando à casa do Pai, então que seja bem-vindo. Que não seja o nosso sentimento de justiça, que aí eu falo para você, muitas vezes vivemos na casa do Pai, mas a gente confia no nosso próprio senso de justiça. Espera aí, quem é justo? Você se considera justo? A gente busca ser justo. A gente tenta fazer o bem, tenta mover. Mas nem sempre a gente é justo. Eu falo para você, às vezes quando você vai dividir aquele pedacinho de chocolate, né? Você já fica olhando, levou. Quando era criança a gente saía no tapa por causa disso, né? Hoje em dia a gente sabe que é um pouco mais tranquilo, mas na minha infância, se fosse dividir uma coisa tinha que ser igual para todo mundo. A gente chegava a pegar a régua, né? Não sei, depois meu irmão, minha irmã vai ouvir esse sermão, minha mãe talvez vai estar dando risada. A gente pegava a régua para que fosse dividido igual. Às vezes a gente faz isso com o reino de Deus, a gente quer pôr uma régua, mas a palavra diz que o reino de Deus é imensurável. Então não é a gente que vai dividi-lo e muito menos medi-lo. Olha só, o nosso senso de justiça, com certeza, nem sempre vai ser tão justo assim. O nosso sentimento por aquele que retorna, nem sempre vai ser tão justo assim. Aqui nesse texto não está dizendo, seja conivente com aquilo que está errado. Não. Em nenhum momento, o pai, como a gente vai ver no texto aqui, mas daqui a um pouquinho ler de novo, ele não diz assim, ei cara, deixa quieto o que teu irmão fez. Eu vou dar mais dinheiro para ele gastar mais ainda e jogar fora. Ele fala assim, seu irmão estava morto e agora ele retornou. O nosso senso de justiça, ele tenta ser abrangente, né? A gente tenta colocar as coisas de um lado a lado, de uma ponte a outra. E olha só que interessante, vivemos um tempo agora atrás de política. E isso rachou muitas casas. Rachou muitas casas. Dividiu muitas famílias. E sabe, dividiu igrejas. Mas aí eu falo para você, o nosso centro de justiça, o nosso senso, ele coloca o quê? Que a gente tinha que definir entre um e outro.
Mas olha só uma coisa, diante da casa de Deus, aquele quem governa é Deus. E o povo de Deus não vai conseguir dividir Deus. Pior do que um país dividido é ter a casa de Deus dividida. É achar que a gente vai fazer isso. E aí eu falo para você, se você diverge de alguma forma ainda, politicamente, acalma teu coração. Coloque em primeiro lugar aquele que governa a tua vida. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não é uma nação com um presidente com a Bíblia embaixo do braço, mas é uma nação com o joelho no chão. Aqui nessa casa ela se tornou dividida. Aqui não tinha uma briga política, sabe, pastor? Mas ali tinha uma briga de ego. A gente estava conversando um pouco isso antes do culto. Uma conversa muito gostosa e agradável que a gente estava tendo. Nessa briga de ego, eu falo para você, é muito perigoso. Porque o texto, no versículo 29, fala: e saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O problema do nosso senso de justiça é que, em vez de ele nos libertar, às vezes ele nos aprisiona. Muitas vezes o sentimento de justiça, que parece que vai justificar a sua vida, pelo contrário, faz você ficar remoendo isso o tempo todo. E você começa: isso não está certo, isso não era assim, isso não é desse jeito, não era assim que deveria andar, não é assim que deveria ser. E a gente faz isso em casa, não faz? A gente faz. Não vou pedir para ninguém levantar a mão nem balançar a cabeça, né? Mas se eu olhar só entre eu e a minha amada esposa aqui, na verdade, linda, às vezes eu tenho que olhar e falar: oh, me perdoa, você está certa. E isso eu falo para você, não torna justo ou injusto entre a gente, isso torna transformador. Vencer o ego é muito difícil. Ah, como é difícil. Vencer as suas dificuldades entre casal é difícil. Mas eu falo para você, é abençoador. Aquele pai e filho conversando aqui, talvez o pai tentava dizer: se alegra, cara, seu irmão está aí. Eu achei que ele tinha morrido, mas ele está aqui. E aquele filho dizia, no senso de justiça e aprisionado ao ego: você nunca me deu nem um carneirinho. Eu guardo os seus mandamentos. Puxa vida, às vezes a gente diz isso para Deus, né? Deus, eu sou fiel a Ti, Senhor, eu oro todo dia. A gente falou sobre oração aqui um tempo atrás, né? Às vezes a gente resmunga o dia inteiro com Deus, né? A gente não ora. Mas olha só que interessante, às vezes a gente para assim e resmunga para Deus e diz assim: Deus, eu te sirvo, eu te busco, eu oro, eu faço. Por que com Ele as coisas dão certo e comigo não? Puxa vida, tá vendo? O teu senso de justiça te aprisionando, porque você está dizendo que a vida dele está dando certo, sem você saber ao certo se aquilo é certo. E você começa a olhar e falar assim: puxa vida, Deus, o certo é do meu jeito. Pronto, você acabou de entrar dentro da gaiola do seu ego. E aí você está dizendo para Deus que o jeito certo do mundo ser é da sua forma. E aí o que a gente começou lá atrás, né, falando sobre a nossa razão, tá vendo como a gente cai fácil nisso? Mas olha só, esse texto vai trazer algo especial para a gente pensar agora. E saindo o pai, estava com ele, o mesmo 29 que a gente leu, tá? Mas respondendo disse: eis que te sirvo há tantos anos, nunca, sem transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos. E aí o 30 fala assim: vindo porém esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Aqui a gente vê que o que aprisionava aquele irmão que ficou, também era uma amargura. Sabe, viver na amargura é muito ruim. Viver com a expectativa que de tudo vai dar errado. Viver com a expectativa que tudo está errado. Viver na expectativa que todo mundo é errado. É muito amargo. É muito ruim. Você já parou para pensar
que às vezes você acorda com essa expectativa? Que você acorda sendo uma pessoa amarga? A gente não pode ser uma pessoa amarga, e é difícil. Porque quando te ferem, você vai dar um sorriso? Você não vai. Quando te insultam, você vai dar um sorriso? Quando você acha que alguém foi injusto com você, você vai dizer muito obrigado? É assim que a amargura vem tomando conta do nosso coração. Aquele filho que a gente está vendo aqui no texto, que é o que estava, que não foi embora, ele tinha um coração amargo. E olha só que interessante, né? Ele estava na casa do pai. Ele desfrutava das mesmas coisas. Ele tinha a mesma alegria. Ele tinha o que comer, ele tinha o de dormir. Aquilo que ele estava ali era dele. O pai fala isso para ele. Às vezes a gente vive na casa do pai, sabe, satisfeito com aquilo que é para a nossa vida. E isso torna a gente amargo. A gente para de olhar para Deus e reconhecer o quão tremendo Ele é. Quando a gente está satisfeito, parece que, né, não é tão importante. Eu brinco com a Célia assim: não podemos ir no mercado com fome. Você já falou isso entre casal? Deus me livre de estar no mercado com fome, né? Nossa! Não passe perto das geladeiras, das coisas que... Você já monta as refeições da semana inteira que você vai comer naquele dia. Né? Nunca vá no mercado com fome, eu falo para você, sai mais caro. Mas quando você está satisfeito, como que é? Você faz aquilo que precisa. Quando estamos satisfeitos diante de Deus, a gente precisa entender o que é necessário. Aquele irmão não conseguia entender que o necessário era celebrar a vida do irmão que tinha perdido. Por quê? Porque diante da casa ele estava satisfeito. Ele estava amargurado. Ele estava com o senso de justiça o aprisionando. E talvez quando o irmão foi embora, ele falou, né? A parábola não diz isso. Mas talvez ele falou, que vá. Talvez quando ele soube que o irmão voltou, o coração se encheu de amargura, porque ele falou, puxa vida, agora eu vou ter que dividir mais uma parte. A reguinha lá funcionando, né? Isso não faz bem para a nossa vida. Quando a gente começa a olhar para esse texto, entender quem somos nós dentro da casa, e nos colocamos nesse papel como o irmão que fica, a gente precisa entender que muitas vezes a gente pode caminhar na presença do Pai e se sentir sozinho. Se você caminha dentro da casa do Pai e se sente sozinho, talvez é a amargura do seu coração. Talvez é a falta de você entender o que Deus queria. Talvez a sua satisfação com o que Deus fez, aquilo que você precisava, se tornou tão grande que você começa a esquecer de olhar para aquilo que Deus pode fazer na vida do próximo. E aí você não admite, né? Deus, você vai fazer para o meu irmãozinho, faz para mim. Quer ver uma coisa simples? Né? Talvez você chegou hoje à noite, o estacionamento estava um pouco mais vazio aqui, né? Mas você já veio num domingo aqui? Você já veio no dia que a gente faz campeonato de jiu-jitsu aqui? Nossa, minha orelha chega a queimar assim, do pessoal com raiva de mim, né? Como brincos antigos. Porque o cara fala assim, por que tem vaga para fulano e não tem para mim? Porque alguém acordou mais cedo que você, porque alguém veio antes, né? Que alguém já sabe que lota. A gente brinca, a gente faz uma piada entre a gente que está todo dia aqui. A gente fala que quando você chega e tem uma vaga, é que o anjo da vaga, né, guardou a vaga para você. Então a gente entra e fala assim, anjo da vaga. Então se você chegou um dia e tem uma vaga aberta, fala, foi o anjo da vaga. Mas a gente também entra já falando assim, devocional em dia, devocional em dia, devocional em dia. A gente já entra cobrando Deus, dizendo, fiz a minha parte, Senhor. Abre uma vaga para mim. Puxa vida, uma das coisas mais fúteis da minha vida vai ser tentar vir na igreja para achar uma vaga, não é verdade? A gente precisa lembrar que existe um lugar no céu, e que se não deu para parar o carro aqui, ou para ali, ou para lá, para em outro lugar, que Deus vai me abençoar com uma carona, que bom que eu pude vir dessa forma. A gente precisa entender as coisas que a gente quer na nossa vida. Sabe, quando eu olho para aquilo que Deus quer, eu paro para pensar em alguns versículos que falam assim, fala que Deus tem uma vida abundante. João 10:10 vai falar, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Você fala, puxa, que texto pesado.
Mas ele continua falando desse Deus maravilhoso, fala: mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Eu gosto de um texto que está em João 7,38, que fala, como dizem as escrituras sagradas: rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Efésios 3,4 vai falar: e peço a Deus que da riqueza da sua glória e por meio dele para o Espírito, dê a vocês o poder para que sejam espiritualmente fortes. Efésios 1,19, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que vem dele. Filipenses 4,7, o famoso Filipenses: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. E aí, para finalizar, aquilo que faz meu coração se alegrar, 1 Pedro 1,8: vocês o amam, mesmo sem terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras nunca poderão ser descritas. Tem vários versículos como esse na Bíblia, que falam como é a casa do Pai, e fala como é que o Pai pensa de você, e fala aquilo que o Pai deseja para você. Eu não desejo sair da presença do Pai, como eu disse. Eu não pretendo ser o filho pródigo, porque isso é muito mal. Mas eu falo para você, eu oro todos os dias, para que o meu coração não seja como o do filho que ficou. Que eu possa olhar para aquele que está voltando, e eu tenho certeza que aquele filho chegou sujo, aquele filho chegou machucado, talvez aquele filho chegou muito fedido, mas aquele filho chegou vivo. Que assim seja o nosso coração, que assim na casa do Pai possamos ser semelhantes àquilo que o Pai nos ensina, que possamos celebrar cada vitória, que possamos abraçar aquele que retorna. Sabe por quê? Porque um dia eu fui aquele que foi e retornou. Talvez seja a tua história, talvez não, talvez você passou a vida inteira na casa do Pai. Talvez você foi como uma ovelha perdida que não tinha ideia para onde ir, Ele te trouxe. Mas eu digo para você de todo o seu coração, não vale a pena ser como o filho que só reclamava ali. Por mais que você olhe para essa história e fale: mas ele está certo, ele está sendo justo. Lembra, justo é o que vem do Pai, justo não é o que vem do Filho. Vamos orar por isso? Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse tempo na Tua presença, Senhor. E Deus, como o nosso coração é complicado, como a nossa mente é difícil, Senhor. E Deus, como é difícil a gente receber, Senhor, muitas vezes pelo nosso senso de julgamento, ó Pai, aqueles que se afastaram da Sua presença. Quem somos nós, ó Pai, para dizer o que tem que ser ou não tem que ser? Guarda o nosso coração, Senhor, nos livra do mal, nos enche com a Tua presença, ó Pai, como diz nesse versículo aqui, para que possamos estar de braços abertos, Senhor. Nessa noite estávamos orando por uma célula que se multiplica, de um sonho de um casal que era fazer diferença e fazer da sua casa um lugar abençoado. A mesma casa que eles receberam da Tua presença, a mesma saúde que o Senhor derrama sobre aquela casa, a mesma presença que nos dias de tempestade o Senhor compartilha sobre aquele lugar o Teu amor. E Deus, aquela casa está de braços abertos para receber os Teus filhos, Senhor. Esse ministério está de braços abertos para receber aquele que deseja estar na Tua presença, Senhor. Deus, eu Te peço, cuida do nosso coração, ó Pai, que possamos ouvir a Tua voz, pois com o mesmo amor que esse pai fala com o filho, ó Pai, é assim que o Senhor fala conosco. Leve embora toda a amargura, ó Pai. Livra, Senhor, quem está aqui com sentimento de justiça e indiferença. Senhor, que possamos celebrar aqueles que estão vivos, ó Pai, antes que eles não estejam mais na nossa vida, Senhor. Que possamos glorificar a vida que temos diante de Ti, ó Pai,
muito antes que o nosso fôlego de vida se vá embora. Nos ajuda, ó Pai, a caminhar na Tua presença, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a vencer o nosso ego. Mas o que eu te peço, Senhor, e te agradeço aqui, muito obrigado, Senhor, por me receber quando eu voltei à Tua presença, Pai. É isso que oramos e te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém.